Meus irmãos, graça e paz, seja sobre a vossa vida. Eu queria fazer uma live de leitura, não sei se eu vou aguentar. Eu estou gripado, com tosse, às vezes o peito dói, a cabeça dói. E amanhã é o grande dia da escola bíblica dominical. É importante nós frisarmos que um cristão sem amar as Escrituras, ele é uma casa edificada sobre areia. Todo vento, toda tempestade que soprar contra a sua casa espiritual, essa casa espiritual vai vir à ruína. É inadmissível que um líder espiritual, um pastor que foi constituído por Cristo, que é líder de uma congregação, é inadmissível que esse líder espiritual abandone a palavra, abandone o ensino da palavra. E mais inadmissível ainda é as ovelhas que não desejam aprender da palavra de Deus. A gente percebe que os cultos que tem que ter a primazia das ovelhas do bom pastor é os cultos de ensino e os cultos de escola bíblica dominical. É lamentável dizer que são os cultos que há menos frequência de cristãos, né, dentro da igreja. E é os cultos que é para ser mais amado, né, haver uma dedicação maior. Todo líder espiritual, eu estou falando dos pastores que cuidam de rebanho, ele vai incentivar, ele vai ter isso como primazia no seu ministério, né, ter ensino e palavra no culto. Porque a palavra de Deus, ela vai fortalecer a vida cristã no seu dia a dia. A lição da escola bíblica de amanhã é a lição de número 6. Né? Vai falar sobre o bom pastor e as suas ovelhas. Então eu queria falar sobre isso um pouco. Eu vou fazer a leitura da revista do tema de amanhã, e não vou falar muito devido à tosse, e quando eu tosso o meu peito dói muito, mas eu queria, porque eu amo falar da palavra de Deus, eu amo as escrituras sagradas, e eu acho interessante, né, expressar o que o comentador da lição, um homem preparado, né, um homem dedicado às escrituras, né, trouxe de explicação dentro dessa temática. O bom pastor e as suas ovelhas. O tema está embasado na leitura de João, capítulo de número 10, do versículo 1 ao versículo 16. Mas você percebe que na leitura diária da lição da revista da escola dominical, a revista é essa, varão. E o verbo se fez carne. Tá bom? Editor CPAD, escritor pastor Elienay Cabral. Tá? João capítulo 10, né, do versículo 1 ao 16, está ligado a Ezequiel capítulo 34. Tá? Até o verso 6. Tá? Faz um paralelismo do assunto. Então, diz assim a leitura bíblica, né, que embasa todo o conteúdo da lição 6. Né? Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora.
E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou o bom pastor das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que a tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas os mercenários, que não é pastor, de quem não são ovelhas, vê o lobo e as deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispensa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Perceba, e haverá um rebanho e haverá um pastor. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 34, eu gostaria de fazer a leitura convosco, porque ela faz um paralelismo, tá? Do verso 1 ao verso 6, que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas. Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cervado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e as doentes não curastes. E a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andarão espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Então perceba que Ezequiel capítulo 34, ele está ligado a João capítulo 10. A gente vai discorrer um pouco sobre isso na leitura bíblica, tá bom?
E é uma mensagem muito forte, muito dura, né, de despertamento, tá? De muitos líderes que estão acomodados e estão enquadrados nesse texto. Tá? A gente vai tratar um pouco sobre isso. Como eu disse, irmãos, eu vou fazer uma leitura e vou explicando devido ao meu estado. Quando eu forço um pouco a voz, começa a doer o peito e eu começo a tossir. Tá? Passei a noite com febre, né? Amanheci o dia com febre, estou tomando a medicação do médico, mas a gente quer abordar um pouquinho sobre isso porque é importante. Sempre vou frisar, nunca perca, se você tem a oportunidade de participar das escolas bíblicas dominical. Nunca perca o culto de ensino na sua congregação. O texto áureo da nossa lição, né, que está dentro do tema O Bom Pastor e as Suas Ovelhas, diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João 10:14. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Então perceba que Jesus, ele está declarando, porque estas palavras são as do Senhor Jesus. Jesus está sentado à porta das ovelhas. O público vigente aqui é a religiosidade da época, tá? É os fariseus e saduceus. Jesus conta esta parábola e o texto vai dizer que eles não entenderam a parábola que Jesus contou. A Bíblia diz que os mistérios do reino de Deus só é dado a conhecer aqueles que têm aliança com Cristo. Né? Aqueles que têm aliança com Cristo. Os mistérios do reino só é dado àqueles que têm Jesus como base e regra de vida, base de regra e fé. Então perceba que quando Jesus contava as parábolas, eles não compreendiam. Mas Jesus falava uma verdade tão forte, em forma de parábolas, né, a eles, né, e falava na face deles. Eles não entendiam. Então perceba que Jesus disse: Eu sou o bom pastor, tá? E conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então perceba, irmãos, tá, que o primeiro critério aqui do texto áureo é que as ovelhas conhecem a Jesus e Jesus conhece as suas ovelhas. Né? Então, essa é o ponto focal. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Né? Na verdade prática, você percebe que toda ovelha tem que ter um pastor. Não existe ovelha sem um pastor. Se existe ovelha sem pastor, essa ovelha está desgarrada. Ela não está no aprisco. Tá? Essa questão das pessoas dizerem: eu sou ovelha de Jesus. Mas quem é o seu pastor? De que aprisco você pertence? Né? A gente vai tratar aqui sobre, né, o falso e o verdadeiro. Então, se você é ovelha, você tem um pastor. Essa questão de dizer que eu sou ovelha e não faço parte de um aprisco e não tenho pastor, você pode ser qualquer coisa, menos ovelha. Tá? Então, para entendermos a lição, nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João. Destacando a figura de Jesus como bom pastor. Aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas. E a conexão desta imagem
com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho, por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de almas. Tá? Já na introdução da nossa lição, você vai perceber as qualidades do bom pastor. Se você olhar para a figura do seu pastor hoje, você consegue ver nele essas qualificações? Quais são elas, irmãos? Tá? Jesus disse: eu sou o bom pastor, aquele que cuida, aquele que protege e aquele que orienta as ovelhas. Tá? Então, primeiro, já na introdução da nossa lição da escola bíblica dominical, a gente vê a qualidade do bom pastor. Tá? Primeiro, ele cuida. Tá? Ele cuida. Segundo, ele orienta as ovelhas. Terceiro, ele protege as ovelhas. Ele protege as ovelhas. Essa é a qualidade do bom pastor. A Bíblia diz, e são ensinamentos de Jesus para nós, que pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto você conhece se verdadeiramente é um bom pastor ou falso pastor. Então grave isso aqui, tá? O bom pastor, ele protege, o bom pastor cuida e o bom pastor orienta. Orienta em quê? Nas Sagradas Escrituras. Tá? Ele está lá com uma finalidade e um propósito: cuidar das ovelhas do bom pastor. Tá? Então, observe dentro do texto de introdução que o bom pastor protege, cuida e orienta as ovelhas. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você entrou pela porta? Porque Jesus no texto ele diz: eu sou a porta. De quê? Das ovelhas. Existiam 12 portas. 12 portas. Quando Jesus traz esse ensino, ele está diante da porta das ovelhas. E você observa que Jesus fala assim: está vendo esta porta? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Então, um ponto a se observar, né, ainda dentro da introdução da nossa lição, é que quem é ovelha do bom pastor, entra pela porta. Entra, sai e vai achar pastagem. Porque o verdadeiro pastor, meus irmãos, tem alimento para dar para as ovelhas. Vai conduzir as ovelhas ao bom pasto. E esse pasto é verdejante. Então, o pastor, olha a quarta qualidade aqui do pastor, vai conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes. Mas a verdadeira ovelha, ela entra pela porta, entrará, sairá e achará pastagem. E aqui significa a porta do aprisco. Tá? Todo aprisco ele é construído para guardar as ovelhas. Para guardar as ovelhas. Tá? Então perceba que quem administra aquele aprisco e o cuidado das ovelhas? O bom pastor. Tá? E já a gente vai falar sobre, né, o porteiro, o que fica na porta do aprisco à noite. Ô glória! Então nós vamos diferenciar aqui, tá, as figuras do bom pastor e do mercenário. Então você percebe aqui, tá, que a gente já começou a diferenciar, tá, o bom pastor do mercenário. Tá bom? Só na introdução você já percebe uma diferença.
E eu quero te falar que um dos pontos mais cruciais que o cristão tem que ter é o discernimento. Tá? Eu tenho discernimento quando, pastor Araquém? Quando eu me familiarizo com as escrituras. Como eu vou diferenciar o bom pastor do falso pastor? Os falsos mestres do verdadeiro mestre? Como eu vou diferenciar? Através do conhecimento das Sagradas Escrituras. Aí eu chamo a atenção, e eu sempre vou chamar, para a leitura bíblica, para o estudo sistemático das Escrituras Sagradas. Você vai identificar na exposição da palavra, quer seja ela pregada ou ensinada, tá? Se o ensino é verdadeiro ou falso. Segundo, o discernimento de espírito. Que eu conclamo a você, na sua oração, pedir a Deus. Tá bom? Primeiro ponto da nossa lição. Tá? O contexto. Tá? Esse capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus, que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Você vai ver isso em João, capítulo 9, versículo 40 e 41. Tá? Vamos para a Bíblia, irmãos. João 9, versículo de número 40, versículo 41. Diz assim: e roguei aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. Tá? Então, no capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após curar um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. Jesus curou o cego de nascença. Né? No entanto, Jesus utilizou a parábola do bom pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos falsos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Deixa eu explicar aqui, irmãos, tá bom? De forma bem sucinta e simples. Tá? Jesus, ele cura, opera uma libertação e repreende. Você vai sempre perceber nos textos que Jesus está repreendendo tanto os seus discípulos como o povo. Né? E ele diz aqui: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei-me o teu filho. Quando você vai perceber aqui, e eu faço uma pergunta ao povo inteligente aqui da live, né, que deve conhecer a Bíblia tanto quanto eu, quem eram os falsos pastores e mestres que Jesus estava apontando na parábola? Quem era? Quem eram os pastores de Israel, tá, quando João Batista nasceu? Quem eram os pastores de Israel quando Jesus nasceu? Quem eram os pastores de Israel antes de Jesus e João Batista nascer? Os líderes. Os líderes. Por isso nós lemos Ezequiel capítulo 34. Tá? E Jesus os repreende. Jesus os repreende. Tá? Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presentes na profecia de Ezequiel. Você observa que Jesus ele tem um ensino totalmente diferente, porque ele tem percepção. Lembra da passagem que o discípulo disse: olha, mestre, tem alguém ali ensinando no teu nome, pregando no teu nome, curando no teu nome. O Senhor quer que nós vamos lá e cale eles? Jesus disse: não, quem não é contra mim é por mim, deixem eles anunciarem. A percepção do falso mestre, do falso pastor, que nem era a liderança de Israel da época, tá? Que eram mercenários, falsos pastores, que deixaram o rebanho desgarrado, à mercê dos lobos,
Tá? Perceba que eram diferentes. O texto sempre vai enfatizar que eles tentavam pegar Jesus em alguma falta. Eles eram inimigos de Jesus, porém Jesus não era inimigo deles. Ai, irmãos. Então, antes de passar para o segundo subtópico, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe discernir qual é o falso e qual é o verdadeiro? Não é da minha mente, irmão. Não é o que eu penso, não é o que eu quero. Tá? Tudo que eu tenho que falar em falar sobre o falso e o verdadeiro, eu tenho que extrair das Escrituras. É o que as Escrituras diz, é o que as Escrituras enfatizam. Tá? É da onde a gente vai se embasar. Tá? E eu fundamento isto aqui por quê? Porque você vai observar que todos os 4 evangelhos, tá? Eles tinham fundamento, o Antigo Testamento. Porque Jesus veio cumprir a lei, o Salmo e os profetas, porque estes profetizaram acerca do Messias, acerca de Cristo. E Jesus veio cumprir tudo que eles profetizaram. Tá? E Jesus foi o único que cumpriu toda a lei, tá? Para nos libertar. Segundo, a porta das ovelhas. Nesta parábola, Jesus contata no capítulo 10 de João, e destacam-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco onde se encontram as ovelhas. Tá? João 10, vamos lá. João 10, versículo 1 ao versículo 3. Ele diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. Então perceba, né? Ele entra pela porta do aprisco das ovelhas. Segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Então, nos primeiros versículos de João, capítulo 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas conhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Tá? Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta. E logo depois declara: eu sou o bom pastor. E logo depois declara: eu sou o bom pastor. Tá? Em João 10 e 11, estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos, perceba, aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores, pois não cuidavam e nem protegiam as ovelhas de Deus. As ovelhas de Deus, né? Então, você pode observar aqui, tá, que Jesus se declara a porta e Jesus se declara o bom pastor. Jesus está dizendo que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta das ovelhas. Tá? Mas a gente deve entender, tá, irmãos, que quem não entra por esta porta é ladrão, é salteador, é mercenário. Tá? Então observe que o porteiro aqui, ele só abre a porta para as ovelhas que ouvem a voz. Tá? Por quê? Porque o pastor chama elas pelo nome e as traz para fora. Tá? Você observa que alguém que cuida de ovelhas, né? O meu pai, como ele trabalhou dentro de fazenda desde a meninice,
tá? O rebanho é acostumado com aquele que cuida dele, tá, irmãos? Uma pessoa que cuida de um rebanho, se chegar uma outra pessoa, pode gritar, pode falar, pode fazer o que quiser com o rebanho não vai dar atenção, tá? A não ser que seja o verdadeiro pastor. Então você percebe que quando o verdadeiro pastor, ele grita, ele fala, as ovelhas se atinarão, né? Elas darão percepção à voz do pastor. Por quê? Porque o texto diz que elas são conhecidas pelo pastor e o pastor as conhece. Tá bom? Então, um grande pregador, eu não me recordo o nome agora, ele construiu esta palavra que é uma verdade. Você não pode impedir ninguém de entrar dentro da casa de oração, porque o culto, ele é o culto público, desde que a pessoa vá lá com respeito e reverência para cultuar, ouvir a palavra. Mas o líder, ele pode impedir de uma pessoa subir no altar. O verdadeiro líder, ele não coloca qualquer pessoa no altar para ministrar uma palavra, tá? A gente percebe, né, que quando você coloca uma pessoa que não faz parte do aprisco, que não conhece a voz do bom pastor, para ministrar no altar, você vai gerar problemas, construir problemas dentro do ambiente de culto, tá? A gente percebe que uma vez o meu pastor, onde eu morava, convidou 2 pessoas para ministrar, tá? E o meu pastor, ele sempre ofertou na vida de quem prega, né? De quem louva, né? E ele separou uma oferta para o cantor e para o pregador. Só que no final do culto, que ele terminou de expor a palavra, o pregador ousou, né, usurpou do direito que não era dele de pedir oferta para a igreja. Né, construiu uma narrativa lá de uma obra missionária que com certeza não existia. E é engraçado que os irmãos tudinho se levantaram para ofertar. Né? Então, ovelhas que não dão ouvido ao pastor da igreja. As ofertas que o pastor ia dar não deu, pela ousadia, né, que ele fez, e nunca mais, né, esse rapaz lá que pregou foi convidado para pregar na igreja. Então você não pode impedir que as pessoas entrem na congregação, mas você pode impedir, tá, que alguém ministre no altar, porque o altar é um lugar consagrado para as pessoas que foram separadas por Deus para ministrar, tá? E são separados para servir a noiva. Tá? Quando você lê Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para pastores, evangelistas, doutores, mestres, né? Apóstolos, você percebe que estes dons ministeriais, eles são dados na vida de homens porque os qualifica e os separa para servir a noiva. E a noiva, irmãos, que também na linguagem figurada são ovelhas, elas têm que se alimentar do melhor. Elas têm e merecem o melhor. Né? Então perceba aqui, tá, que é dever dos obreiros entregarem o melhor, tá, para as ovelhas do bom pastor. Né? Não é qualquer pessoa que você deve permitir subir no altar para pregar. Quem é a pessoa que vai subir no altar? Tem pastor? Tem testemunho da igreja? É um homem que tem qualificações para trazer uma mensagem cristocêntrica e bíblica? Se tem algum pastor me ouvindo, eu queria, né, que você ouvisse o que eu estou falando e que esses critérios fossem vigentes. Eu fui ministrar uma vez numa das vertentes das Assembleias de Deus,
né? E foi me dada a oportunidade para ministrar. Quando eu subi no altar, tinha uma placa escrita, e eu achei interessante, né? A placa estava escrita assim, né? Se for subir no altar, suba para ministrar uma palavra que venha de Deus. E eu achei interessante, né? Eu achei interessante aquela... Na hora que você subia no púlpito, você via a plaquinha lá escrita, né? Se for subir no altar, suba para ministrar uma palavra que venha de Deus. Então perceba aqui, tá, que Jesus está se referindo dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos mercenários aos fariseus e aos saduceus. Tá? Você percebe que nos cultos dos fariseus, irmãos, gentios não participavam. Cegos, mancos, rusticados, né, leprosos, não participavam do culto. Eles eram seletivos, cultos só para judeus. Né? Então você observa, né, voltando aqui, tá, que era dever dos fariseus e saduceus não só ensinarem, mas viverem o que ensinassem. Porque não é as palavras que falam, é o caráter que fala. Né? Diz-se a frase, né? A unção abre portas, mas o caráter deixa a porta aberta. Né? É a questão do testemunho. Para que o ato de testemunhar tenha evidência, eu preciso permanecer como testemunha. Tá? O ato de testemunhar só será evidente, só gerará frutos se eu permanecer com o testemunho de Cristo em minha vida. Tá? Porque se eu permanecer, eu vou ter as qualidades de proteger, de cuidar e de orientar as ovelhas. Orientar como? Através do ensino da palavra de Deus. Eu vou proclamar a você: ame a escola bíblica dominical. Tá? Não vá lá para demonstrar que você sabe mais do que os outros, mas use o conhecimento que você tem nas interações para fortalecer a argumentação do ensino da palavra, porque é um auxiliando o outro com as experiências que cada um tem diferente no reino de Deus. Terceiro tópico, tá? A mensagem da porta. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. O que me dará acesso ao entrar na porta é a fé. Existem muitas pessoas no mundo que não dão acesso às janelas dos seus ouvidos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por que eu vou ter a atitude e a ação de entrar na porta que é Cristo? Através da fé gerada pela palavra, que gerará em meu espírito convicções de quem é Jesus e gerará também em meu espírito a convicção de quem eu sou, pecador. E reconheço o meu estado, que sem a fé e sem a graça, eu estou condenado. Para que eu mude de direção, que é o arrependimento, eu vou ter acesso à porta. Então, pela fé, eu entro na porta. O nosso Senhor, atua como a porta de acesso direto ao Pai. Quer ver? Abre Hebreus aí. Vamos lá, Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos a nossa firme confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
O sacerdote, ele ouvia as queixas do povo, os pecados do povo, ele oferecia sacrifício, tá? Pelos pecados do povo e apresentava diante de Deus. O texto está dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote hoje. Tá, irmãos? Temos acesso aos céus. Ele que compadece-se das nossas fraquezas. Tá? É o que o texto sagrado está dizendo. Tá? Para que eu não possa comparecer das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tá? Quando nós observa Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos dados em tempo oportuno. Então perceba, quando é que eu chego ao trono da graça? Quando é que eu entro pela porta do aprisco? Tá? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos dados em tempo oportuno. Quando eu tenho fé, quando eu tenho convicção das palavras do Senhor Jesus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando o Senhor Deus não cumprirá, então fé é eu depositar toda a minha confiança e credibilidade naquilo que está escrito. É eu me mover por esta força, a força da palavra, e seguir em frente. Tá? Então, para que nós possamos desfrutar de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-los plenamente, o nosso Senhor, e a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Né? Eu sempre digo, tá? Uma coisa é o amor estar sobre, outra coisa é estar em você. Tá? Uma coisa é crer, outra coisa é permanecer crendo. São coisas totalmente distintas. Muitas pessoas dizem, eu creio, mas está permanecendo. Tá? O que traz fundamento e a construção de Cristo e da palavra na minha vida não é eu somente crer, é eu permanecer crendo, vivendo e tendo um relacionamento com Ele. Porque quando fala das ovelhas e do pastor, e que o pastor conhece a voz das ovelhas, as ovelhas conhecem a voz do pastor, está falando de relacionamento, dias vividos, semanas vividas, meses vividos, anos vividos entre a relação de pastor e as ovelhas. Isso gera relacionamento. Ovelha que não tem relacionamento com seu pastor e pastor que não tem relacionamento com ovelha pode ser chamado de qualquer coisa, irmão, menos de pastor e menos de ovelha. Frise isso. Tá? Vamos correr que eu tenho um culto hoje ainda. Né? Começa às 19 horas hoje na igreja. Tá? E vamos lá. Segundo ponto da nossa lição. Tá? O aprisco das ovelhas. Parábola, uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Tá? É uma narrativa, tá? Que Jesus usa para explicar por dentro dela uma verdade. Jesus falou todas as verdades, tá? Aqueles que estavam lhe ouvindo, mas de forma parabólica. Tá? Então, trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolo para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Você observa que quando Jesus falou sobre as parábolas do joio, né, a parábola do semeador, a multidão não entendeu. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, nos explica a parábola. Ele diz, nem vocês entenderam. Né? Nem vocês discerniram, compreenderam a parábola. Né? Aí Jesus, para eles, Jesus explica a parábola. Né?
Então Jesus ali fala uma verdade para os fariseus, chamando eles de mercenários, de falsos pastores, né? De falsos mestres, tá? Porque assim eles eram, não cuidavam das ovelhas da casa de Israel. Jesus disse: eu vejo a casa de Israel dispersa como ovelhas que não têm pastor. Não tem pastor. Tá? Tinha pastores, mas não cuidavam das ovelhas, e elas andavam dispersas, à mercê de mercenários, de todo vento de doutrinas e ensinos. Não é diferente nos nossos dias, principalmente nas redes sociais, né? Você tem de tudo. Se você não tiver o filtro da palavra, tá? Você vai comer de tudo. É o que o seu organismo, os nutrientes desse alimento, que não é trigo, é palha, vai ser nutrido a tua vida espiritual. Você precisa entender isso. Quem tem o verdadeiro alimento e tem o pasto verdejante para alimentar as ovelhas do bom pastor, é aquele que de fato, tá? É aquele que de fato protege, cuida e orienta as ovelhas do bom pastor. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras, que possuía apenas uma entrada, tá? Ou a porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Os apriscos, eles eram construídos próximo à casa. Tá? O aprisco, ele só tinha uma entrada e uma saída. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, ou pastor que se acomodava junto à entrada do aprisco para assegurar a proteção delas. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remetente à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. E é exatamente isso a aplicação. Tá, irmãos? Então, hoje nós temos pastores que são constituídos por Cristo Jesus. Existem outras vertentes aí teológicas, existem os perturbadores aí nas redes sociais, né, que se autodenomina pastor. Tá? O colégio apostólico foi autorizado por quem? Por Cristo. Né? Os demais pastores que foram surgindo, bispo, foram autorizados por quem? Pelos apóstolos, e assim sucessivamente. Tá? Se você serve a um pastor que não tem história, tá? Não está sujeito a outro pastor, fuja de lá, que não tem nada de Bíblia lá não. Lá não é um pastor, é um mercenário. Tá, irmãos? Pastor tem história. Tá? Pastor, ele é ordenado por outro pastor, que também tem história, tem testemunho de vida. Você precisa entender isso. Tá? Então você percebe aqui que está vinculado o pastor Jesus Cristo, o bom pastor, tá? Que cuida, que zela, que protege, tá? As ovelhas e dá a vida pelas ovelhas. São características do bom pastor. Então, o paralelismo que traz o sentido da parábola é esse. Que vincula a igreja ao pastoreio. Terceiro ponto, um lugar de proteção. Tá? O aprisco das ovelhas, tá? É um lugar de proteção, onde as ovelhas se reúnem, tá? E ficam ali protegidas, tá? Guardadas pelo pastor ou pelo porteiro que o pastor instituiu. Tá? O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se necessário. Tá? Então,
Quem você acha que é o porteiro em que o pastor coloca para cuidar do rebanho? Quem você acha que é esse porteiro? Jesus não falou muito sobre ele, Jesus só declarou ele. Tá? Porque o que acontece? O pastor passava o dia todo cuidando do rebanho. Né? Ele tinha que prover água, ele tinha que prover alimento para o rebanho. Ele levava o rebanho para o pasto e ali ele ficava observando as ovelhas, se alimentando, e ele estava vigilante, tá, contra as feras do campo para não arrebatar essas ovelhas. Né? Então você percebe, né, que você vê o testemunho de Davi, quando vinha o leão, o urso, né, os chacais arrebatar as ovelhas, ele ia lá, defendia as ovelhas, colocava a sua vida em risco pelas ovelhas da casa de seu pai. Né? Então Davi tinha estas características, que são estas as características em que frisam sobre a vida de um bom pastor. Tá? Então quem era o porteiro aqui? O sentido que a gente observa dentro do texto é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Tá? Porque o pastor chegava, colocava as ovelhas no aprisco, ele precisaria descansar para no outro dia levar novamente as ovelhas a tomar água, a ir ao campo verdejante se alimentar. Tá? Então vamos lá. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Tá? João 19 e 30. Diz assim, vamos lá, João 19 e 30. E quando Jesus tomou o vinho, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Tá? Assim as afirmações, eu sou a porta, no versículo 9, eu sou o bom pastor, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fizeram parte do corpo. Porque o que consuma, tá, irmãos? O cuidado que temos um sumo pastor chamado Jesus Cristo, foi este versículo que acabamos de ler. Quando Jesus disse, está consumado, ele disse, está cumprido. Tá? Se Jesus tivesse, por exemplo, tá, falhado na sua missão, nós não teríamos um bom pastor. Nós não teríamos Cristo como sumo pastor. Nós também não teríamos a porta de acesso. Tá? Quando Jesus disse, está consumado, tá? E ele inclinou a cabeça e rendeu o espírito, ele nos garantiu que todas as palavras de ensino dele, tá, viessem em evidência na nossa vida. Tá? Então eu quero que você entenda uma coisa. Tudo que está escrito para ensino nosso está escrito. Então as bênçãos, elas não vêm em nós conhecermos, mas vêm em nós exercitarmos e praticarmos o que escrito está. Tá? Então quando ele diz está consumado, a porta está aberta. Tá? Ele está do outro lado, como bom pastor, fazendo o convite e dizendo, vinde, benditos de meu Pai. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, observe, eu sou o bom pastor, e de fato ele é o bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas.
porque as suas ovelhas o conhecem. Você conhece a voz de Cristo Jesus? Você conhece a voz do bom pastor? Expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Tá bom? Colossenses, capítulo 1, versículo de número 24, diz assim, irmãos: regozijo-me agora no que padeço por vós. Paulo, ele foi escolhido e chamado para ser apóstolos, direcionado aos gentios. Tá? Os apóstolos, eles ficaram para os judeus. Olha o que ele diz, tá? A igreja que habita na cidade de Colossenses. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Ele, como pastor das ovelhas, estava padecendo pelas ovelhas, e pelo cuidado e pelo zelo das ovelhas. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então perceba, em nome do Senhor Jesus, que não existe membro fora do corpo. Não existe ovelhas fora do aprisco do bom pastor. Paulo disse, eu estou sofrendo aflições. Eu estou sofrendo aflições. Eu padeço por amor de vós. Tá? Eu cumpro o meu ministério, tá? Por amor do corpo, da igreja, que é Cristo, da igreja, que Cristo é o cabeça desse corpo. Ele mostra aqui características do verdadeiro pastor. Ah, irmãos, do pastor que protege, que cuida e que orienta as ovelhas. Bendito seja o nome de Jesus. Terceiro ponto, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Vamos lá. O bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Vamos repetir que a lição toda ela bate nisso aqui. Um pastor que não se sacrifica pelas ovelhas, ele pode ser chamado de qualquer coisa, menos de pastor, porque é a qualidade, tá? Exemplifica esta qualidade, tá? Quem de fato é o bom pastor, tá? Dá vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. O mercenário, o falso pastor, tá, irmãos? O falso mestre, os falsos profetas, eles só querem usurpar do que a ovelha pode proporcionar, mas eles não têm cuidado nenhum das ovelhas, porque era assim que os mercenários agiam. Os fariseus e saduceus tinham essas qualidades de falsos pastores, falsos mestres, mercenários. Eles roubavam, matavam e destruíam. Que vem roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer a vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto a forma de viver no mundo. Tá? A generosidade do sumo pastor é ser igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele o faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Tá? O mercenário, no versículo 12, apresenta uma figura de mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta para fugir diante do perigo, dispensando e roubando as ovelhas. Eu não sou a favor, eu sou contra pessoas que pregam e cobram para pregar. Eu sou contra. Tá? De que viviam os reis? O rei, ele vivia dos impostos. É só você pesquisar aí. Tá? De que viviam os sacerdotes e levitas?
Eles viviam do dízimo e das ofertas e das primícias. Tá? Isso aqui é Bíblia, irmãos. Tá? E os sacerdotes levitas foi Deus que instituiu. Foi a única tribo que Deus falou, serão a minha possessão. Eles cuidarão do altar, tá? E do sacrifício. As demais nações é que depositaram seus pés, prata, ouro, as riquezas nos pés deles. É só você ler o livro de Levítico, Deuteronômio, Número, você vai ver lá Deus instituindo. Tá? Então, o rei vivia dos impostos. Os sacerdotes levitas viviam dos dízimos, das ofertas, das primícias. E o profeta vivia de quê? Eles viviam da oferta. Quando eu estipulo o valor, deixa de ser oferta. Agora, eu não sou contra quem foi chamado, vocacionado para pregar, receber oferta. É digno. Não ata a boca do boi que debulha. Então, se você convida alguém para ministrar na sua congregação, oferte na vida dele. Ele não está estipulando porque ele provém daquilo que Deus pode oferecer a ele. E você é a ferramenta que Deus quer usar para ofertar na vida daquele que vive do ministério. Agora, quando a pessoa passa a cobrar, estipular valor, ele entra e desce a categoria de mercenário. Tá? Fique frisado isso aqui e gravado. Tá? Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pelas ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispensando e roubando as ovelhas. Enquanto o bom pastor, ele vai diante da batalha lutar contra, os predadores da ovelha e colocar sua vida em risco para defender as ovelhas, o mercenário, o salteador, ele corre, porque ele não tem interesse nas ovelhas, ele tem interesse naquilo que as ovelhas podem proporcionar a ele. Fica gravado isso aqui, aprenda isso aqui em nome de Jesus. Saiba discernir quando o seu líder, é uma das qualificações para dizer se ele é falso ou verdadeiro, se ele está interessado no que você pode proporcionar ou interessado naquilo que você é de fato. Tá? Não demonstra zelo e nem cuidado por elas. O bom pastor demonstra zelo e cuidado. O falso mestre, o falso doutor e o falso pastor, não. Por esta razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Olha como é que os céus veem esse tipo de pessoa. Tá? Como ladrão e bandido, salteador. Assim, enquanto o bom pastor provê vida, o mercenário traz consigo a morte. Tá? Em vez de construir, ele destrói tudo que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos, que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Então, veja aqui a distinção entre o falso e o verdadeiro. Tá, irmãos? A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes, tá? E mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. O verdadeiro pastor, o verdadeiro líder constituído por Deus, ele é um pacificador. Ele não promove divisão, mas ele não espalha, ele ajunta. Ele ajunta. Tá? Em contraponto, o mercenário é diferente. Tá? Ele espalha. Tá, irmãos? Ele promove dissensão, divisão. Você vê muitos assim por aí. Tá? Terceiro, lobos vorazes versus bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas,
foge e o lobo arrebata e dispersa. Né? Então perceba aqui, né, o que eu frisei no começo. Tá? Ovelha que não tem pastor fica a acesso aos mercenários. Tá? Ela fica acesso aos predadores que se alimentam da sua carne. Tá, irmãos? Então, quando é que isso acontece? Quando o pastor está longe do aprisco, que não há um porteiro cuidando do aprisco. Mas você não vai ver registro na Bíblia de um verdadeiro pastor e de um verdadeiro porteiro deixando as ovelhas sem cuidado. Quando você vê na Bíblia, tá, os ensinamentos de Jesus, que os predadores só arrebatam as ovelhas, quando o falso pastor, o mercenário, ele vê a presa e ele corre com medo. Perdão, presa não. Vê os predadores que vêm arrebatar as ovelhas, ele não enfrenta os predadores. Né? Ele corre e foge. Tá? Ele abandona a sua sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter, tá, de líderes e mestres fraudulentos, que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Tá? Eu tossi aqui, deu uma distorção na mente. O mercenário, por sua vez, opta em fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas os mercenários que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo as arrebata e dispensa. Tá? Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e prometem a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Tá? O que simboliza ovelhas desatentas aqui? Ovelhas que não cuidam do alimento espiritual que é a palavra de Deus, que não cuidam dos pastos verdejantes que as escrituras. Eu quero lembrar aqui, né, que o pastor conduz as ovelhas ao pasto, mas o pastor não come do pasto. Tá? As ovelhas é que comem do pasto. Elas se predispõem, tá, pelo instinto a se alimentar do pasto. É o pastor que conduz elas ao pasto verdejante, mas quem se alimenta do pasto é as ovelhas. Então é obrigação das ovelhas se alimentar do pasto. Tá? É isso que você precisa entender. Então não esteja desatento. Fique atento. Geram divisões no rebanho. Por esta razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Tá bom? E eu acredito que eu falo para pessoas que já entraram pela porta, já saíram do outro lado. Porque do outro lado, o que me espera? O bom pastor, que cuidará de mim como ovelha e me oferecerá pastos verdejantes. E o cuidado e todo zelo, tá, sobre a minha vida. Tá bom, irmãos? Então o Senhor Jesus afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. Tá? Eu quero que você compreenda, que você entenda esse princípio aqui. Tá? Você conhece a voz do seu pastor? O seu pastor conhece a sua voz? Você conhece a voz do sumo pastor, Cristo Jesus? O Senhor Jesus conhece a sua voz? Porque o texto diz que o Senhor Jesus dava testemunho. O Senhor Deus dava testemunho. Assim como a casa de Israel, Deus constituiu pastores sobre ela, assim sobre a igreja também Deus constituiu pastores sobre ela. Reflita sobre Ezequiel capítulo 34, tá? E reflita sobre João capítulo de número 10.
Tá? Você vê que Deus constitui pastores sobre a casa de Israel e Deus repreende esses pastores por não cuidarem, não zelarem, não se dedicarem a elas. Você percebe, já estou encerrando, que todas as vezes que uma liderança se desviava, toda a nação se desviava junto, que a ausência de caráter do líder leva todo o rebanho à perdição. Eu quero deixar isso aqui como para você pesquisar. Quando Deus chamava a atenção do povo, tá, é porque foi a liderança que conduziu o povo ao erro. Mas todas as vezes que Deus levantava um líder justo, um líder fiel a ele, você observa que esse líder consertava o altar, colocava as coisas que estavam fora no lugar e restabelecia a ordem de culto para cultuarem a Deus de forma correta e apropriada. Tá? Então, você vai observar, tá, que o verdadeiro líder, ele vai te conduzir, tá, aos pastos verdejantes. Ele vai com toda propriedade, com todo cuidado, ele vai proteger você, ele vai cuidar de você e ele vai orientar você dentro dos princípios, dos valores, tá, espirituais por meio de Cristo Jesus. Tá, irmãos? Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo lobos. Nas redes sociais tem muito, viu? Tem muito. Se você abre uma live de exposição da palavra, poucas pessoas vêm assistir. Mas se tem alguém falando em língua, profetizando, Deus vai te dar, Ele vai te curar, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer aquilo, Deus está falando contigo hoje, Deus vai abrir uma porta acolá. Pode ver na live que está em milhares de pessoas nessas lives. Só mentira, irmão. Só mentira. A bênção de Deus só permaneceu na vida do povo enquanto o povo se manteve fiel. O povo se quebrou, tá? Deus não podia abençoar o povo. Quando Deus queria abençoar o povo, levantava profeta para chamar a atenção do povo ao arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus. Ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só uma terra sarada pode frutificar no aprisco do bom pastor. Então, cuidado com essas mensagens de bajulação. Muito cuidado com essas mensagens aí, irmãos. Tá? Não caia na lorota dos mercenários e dos falsos profetas. Manda um pix, manda isso, manda aquilo. Mercenário. Eu não tenho medo de falar, é mercenário. Tá? Então, eu encerro aqui, agradecendo a todos os irmãos que permaneceram. Tá? Há muito profundo o conteúdo dessa lição. Tá? Eu tenho a revista, eu tenho o livro também, tá? Da revista da Escola Bíblica Dominical, e eu conclamo você a participar da Escola Dominical. Tá? É porque eu estou me segurando para não ficar tossindo. O meu peito dói. Dói. Tá? A febre ainda estou com um pouquinho de febre. Tá? Mas eu acredito que o pouco que a gente leu aqui, explicou, deu de edificar a sua vida, abrir a sua mente mais para você se aprofundar mais, tá? Porque daqui saem grandes mensagens de Deus para edificação do povo de Deus. Tá? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, Senhor, nesta live, discorrendo sobre o Senhor, que é o bom pastor. Cuidas ela, Senhor, e dá a vida, Senhor, pelas ovelhas do seu apreço. Que o Senhor possa iluminar a cada dia mais a mente dos ouvintes, dos meus irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa a cada dia, Senhor, colocar um desejo maior para que estejam, Senhor, aprendendo da Tua palavra, estejam nos cultos de ensino e nos cultos, Senhor, de Escola Bíblica Dominical. Que estes cultos sejam a primazia para as nossas vidas,
porque a tua palavra é pão, é alimento para a nossa vida espiritual. A tua palavra, Senhor, contém todos os nutrientes para a nossa vida estar de pé diante da tua presença. Ela exorta, ela edifica, ela consola, porque é a primazia do amor do Senhor sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Fique na graça e na paz. Vamos agora ali tomar um banho e irmos ao culto adorar a Jesus e recebermos dele uma porção da sua palavra. Amém, irmãos? Amanhã a gente abre uma live também, tá? Mais cedo, e estaremos discorrendo da palavra do Senhor Deus. Esteja conosco aqui nas nossas redes sociais. Se você ama a Bíblia tanto quanto eu amo, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, esteja aqui conosco também. Deus abençoe.